Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era uma tarde de sábado, estava quente, estava ali na frente de casa, dando uma lavada no carro, quando uma van com o logotipo de uma dessas lojas virtuais parou diante da casa da frente. Aí o motorista da van desceu, pegou um pacote, foi até o portão, tocou a campainha, só que ninguém atendeu. Pelo visto, não devia ter ninguém em casa. O cara tocou a campainha várias vezes, bateu palmas, pegou o celular, acredito eu que para ligar para a pessoa, até que de repente me viu ali e se aproximou. Perguntou se eu conhecia uma tal de Maísa, falou até o sobrenome. E eu falei que sabia que tinha alguém que morava ali, mas para resumir, mesmo não conhecendo direito essa minha vizinha, eu acabei assinando ali o protocolo dele e recebendo o pacote, ficando de entregar para a pessoa depois que ela chegasse em casa. O cara me pediu aquele favor, enfim, não me custava nada, né? Como eu já disse, eu não conhecia o casal que morava ali, naquela casa. Nem a Maísa, nem o marido dela, até porque fazia menos de um mês que eles tinham se mudado. Eu tinha visto chegando de carro, uma ou duas vezes, mas, para dizer bem a verdade, nem reparei direito em ninguém, nem nele, nem nela. Depois que entrei, volta e meia eu saía na janela para ver se o carro estava na garagem. Só que nada. Somente no domingo é que eu fui levar o pacote. Toquei a campainha, ali mesmo no portão, logo a mulher saiu na janela, aí eu mostrei o pacote. Dei o recado, né, que tinha entregado. E ele então saiu ali no portão para pegar. Devia ser umas 10 horas da manhã, 10 e pouco. Mas ela ainda estava de roupão. Se aproximou toda sorridente, toda simpática. E passei o pacote ali mesmo, por cima do portão. Ela agradeceu. E quando eu já estava tomando o meu rumo, ela perguntou: "Você mora aí na frente, né?" Eu confirmei e já estava voltando para casa quando mais uma vez escutei a sua voz. "Escuta, como é seu nome?" Falei que era o Gerson. Ela se apresentou dizendo que era a Maísa, coisa que eu já sabia, né? Por conta do pacote. Ela agradeceu mais uma vez e a gente se despediu. Olha, uma coisa eu digo, viu? Mulher bonita. Moça, não pude deixar de reparar. Aparentava ter uns 40 anos. Talvez até um pouco mais. Mas tinha um sorriso assim tão encantador. Na verdade, eu não tinha muito contato, nem com eles ali, esse casal, e nem com vizinho nenhum ali da rua. Até porque não parava em casa. Cumprimentava, trocava uma ideia aí com um ou outro, de vez em quando, mas tudo assim, coisa muito rápida. Nunca tive amizade assim com nenhum vizinho, até porque não fazia muito tempo que a gente morava ali também, 2 anos e meio. Essa Maísa, por exemplo, depois desse dia, sempre que a gente se via, o que era raro, nos cumprimentávamos. Normalmente, ela estava acompanhada do marido, mas às vezes acontecia de ela estar só. Até que tempos depois, um outro sábado, eu estava ali na frente de bobeira, o rádio do carro ligado, quando de repente, adivinha quem dobrou a esquina lá na frente? Justamente ela. A minha vizinha da frente. Ela veio se aproximando e quando chegou mais perto, em vez de apenas me cumprimentar e ir direto para sua casa, não. Veio até mim e puxou assunto. Confesso que achei até meio esquisito, porque, sabe, a sensação é de que, sei lá, ela parecia me conhecer há muito tempo.
porque não se fez de rogada. Começou a conversar, foi emendando um assunto no outro e me fazendo perguntas, inclusive. E algumas perguntas, assim, de cunho pessoal. Chegou a perguntar a certa altura se eu tinha namorada, já que nunca tinha me visto ali com ninguém. Falei a verdade, né, que estava sozinho. Ela também quis saber dos meus pais, quantos anos eu tinha. Levantou a minha ficha completa. Sabe aquele tipo de pessoa que começa a conversar e não para? Eu estava com 24 anos e ela ficou até surpresa quando eu falei a minha idade. Falou que não achava que eu fosse tão novinho, o que só reforçou a minha ideia de que ela já estivesse mesmo com os 40 ou até um pouco mais. Só que é claro, né, eu não seria indelicado a ponto de perguntar a idade dela. Ela ficou ali conversando comigo, comentando inclusive do estilo de música que ela gostava, até porque, repito, o rádio do carro estava ligado. Diz que volta e meia ficava ouvindo música em casa, porque adorava música, né? Até que no fim conferiu o celular e falou: bom, deixa eu entrar, que daqui a pouco o Roberto está chegando. Gostei muito de conversar com você, viu, Gerson? Aliás, adorei te conhecer. Você parece ser um cara muito bacana. Eu agradeci e até um beijo no rosto ela me deu. Pensa numa mulher perfumada. Quando ela chegou mais perto, eu que já tinha sentido o seu perfume, rapaz, fiquei até meio tonto, viu? Porque, repito, ela estava perto, eu já tinha sentido aquele cheiro gostoso, né? Mas quando ela se aproximou para me dar aquele beijo no rosto, pude sentir mais de perto. Antes de entrar pelo portão, lembro que ela ainda olhou na minha direção, sorriu e mais uma vez acenou. Olha, fiquei ali me sentindo até meio bobo por conta do que tinha acontecido. Olhando na direção da sua casa, na esperança de que dali a pouco ela aparecesse na janela. Bobagem, né? Eu sei. Tinha nada a ver. Imagine. Mulher casada, devia ter quase o dobro da minha idade, embora fosse uma mulher bonita. Mas por conta disso, juro, apesar de ela achado muito atraente, também não fiquei ali alimentando, sabe, ideias de... No entanto, eu estaria mentindo se negasse que chegava a me arrepiar quando eu lembrava do seu cheiro. E quando a gente se encontrava e ela me sorria, apesar de ser bem mais velha do que eu, era uma mulher bonita, aliás. Parece até que a idade, aquela experiência que ela parecia ter, a deixava ainda mais atraente, mais charmosa. Demorou para que a gente voltasse a conversar de novo. E nesse dia, eu já estava assim cheio de ideias, né? E me soltei um pouco mais. Até porque ela me dava tanta liberdade. Decidi, inclusive, por mais loucura que possa parecer, a gente acabou até trocando telefones. Ela me pediu para lhe passar o meu, né? Eu até perguntei se não ia dar algum problema com o marido, se ele soubesse, né, que ela tinha o meu número. Mas ela chegou a rir. Imagina, Roberto é de boa, não é de ficar mexendo no meu aparelho, não, fica tranquilo. Bom, se ela estava tranquila, quem seria eu para não ficar? Olha, de qualquer maneira, foi desse modo que a gente acabou se aproximando um pouco mais. Todos os dias, por exemplo, de manhã ela mandava bom dia, imagens de bom dia, uma mensagem de carinho. Todo santo dia ela me mandava uma dessas. E às vezes à noite também. Não era sempre que eu respondia. Até porque, olha, eu vou ser bem sincero, apesar daquilo que ela me disse, que não tinha problema ela ter meu número, eu tinha um certo medo do marido estar perto uma hora dessas, acabar percebendo alguma coisa
e dar algum rolo, né? Um dia, aliás, ela chegou a cobrar sobre isso. Quis saber por que de vez em quando eu não respondia às suas mensagens. E eu fui sincero com ela. Tinha receio de dar algum problema com o Roberto, mas ela reforçou que já tinha dito que o marido era de boa e nunca foi de mexer no seu celular. Bom, de qualquer maneira, continuamos trocando mensagens, tudo assim, coisa normal. Também tinha isso, né? Grande perigo não podia ter, porque a gente não conversava nada assim que não fosse coisa normal, de amigo, de vizinho. E volta e meia, a gente trocava algumas palavras ali na frente também, até que uma sexta-feira, perto das 9 e pouco da noite, eu ali no quarto bem tranquilo, de repente, ela mandou uma mensagem. Escuta, vi que teu carro tá aí na garagem. O que um rapaz de 20 e poucos anos e bonito como você tá fazendo em casa numa noite de sexta-feira? Hein, Gerson? Falei que não tinha pra onde ir? E no momento também não tinha companhia? No que ela prontamente respondeu: tá brincando comigo, né? Se você tivesse me chamado, eu teria saído para algum lugar com você. Faz tanto tempo que eu não vou num barzinho, curtir uma música, tomar uma bebida. Perguntei pelo marido dela, no que ela respondeu: o Roberto está em Joinville. Viajou hoje cedo. Só volta amanhã depois do almoço. Segundo ela, o cara tinha viajado a trabalho, de modo que ele estava sozinho em casa. Trocamos mais algumas mensagens. Até que, para minha surpresa, olha, surpresa mesmo, viu? Ela de repente me fez aquele convite. Olha, a gente podia aproveitar e dar uma saída. O que você acha? Tô precisando tanto disso. Você não conhece algum lugar bacana aqui perto pra gente ir? Olha, eu nem acreditei. Porque apesar de saber que o marido não estava em casa, de qualquer modo, ela continuava sendo casada, né? E morava ali, na frente da minha casa. Minha mulher estava me chamando para sair. O marido em Joinville, a trabalho. Ela sozinha em casa, querendo sair para algum lugar comigo. Tremenda loucura. Tremenda roubada. Sabe, coisa nada a ver. Coisa de quem está procurando sada para se coçar. Só que apesar de tudo isso e de saber disso, adivinha, ela acabou me convencendo. Na verdade, nem precisou muito, viu? Só que naturalmente, até para evitar falatório ali entre vizinhos, se alguém visse alguma coisa, a gente combinou que eu a apanharia de carro na avenida, no estacionamento do mercado. Olha, quando essa mulher entrou no meu carro, sabe aquele perfume? Jesus, eu cheguei a ficar tonto. Trocamos um beijo no rosto. Ela perguntou aonde que a gente iria conversar. Chegou a dizer que preferia que fosse um lugar assim meio longe, mais discreto, né? E nessa hora eu fiquei meio pensativo, me perguntando o que ela tinha querido dizer com aquilo. Um lugar um pouco mais longe e discreto. O que essa mulher tá querendo falar? Será que ela tá querendo dizer que se eu... Olha, eu tinha medo até de pensar. Cheguei a imaginar que ele estivesse, quem sabe, até me pedindo para ir direto para um motel. Mas e se eu estivesse enganado? Como é que ia ficar a minha cara? Para não haver dúvidas, olhei bem para ele perguntando: posso te levar para onde eu quiser? Você promete que não vai achar ruim? Ela me olhou assim com aquela carinha maliciosa. Depois falou: achar ruim? Capaz. Com você eu topo ir a qualquer lugar.
Mas qualquer lugar mesmo? Você tem certeza? Eu arranquei com o carro, depois de ela balançar a cabeça, confirmando que aceitaria ir comigo para qualquer lugar que eu escolhesse, já meio sem dúvidas na cabeça de que ela estava realmente querendo a mesma coisa que eu. Volta e meia dentro do carro, eu nervoso, porque era uma mulher assim mais experiente. E dava toda a pinta de ser uma mulher assim, muito sábia, pelo menos nas coisas do amor. Dava para sentir aquela energia no ar. Tanto que quando paramos num sinal vermelho, me deu aquele impulso e eu fui lá e beijei a boca da mulher. Ainda meio com medo, mas medo do quê, meu Deus? Depois de toda a dica que ela tinha me dado, tanto que ela correspondeu. E ainda se agarrou em mim assim, mas com tanta força que o sinal abriu e eu nem me dei conta. Bom, depois daquele beijo, foi só alegria, né? Se havia alguma dúvida de que ela também queria, tudo caiu por terra. Fomos a um motel que havia na rodovia, onde saciamos o desejo. O desejo que era tanto dela quanto meu. E olha, foi uma coisa tão intensa. Nós dois ali naquela cama. Foi um ato de entrega total. E depois ainda repetimos tudo de novo. Se eu dissesse que foi menos do que maravilhoso, estaria sendo modesto. Depois, enquanto a gente voltava, lembro que ela falou: você deve estar pensando as piores coisas de mim, né? Ué, por quê? Por quê? Porque eu sou casada e saí com você. Mas não pense mal de mim, tá? Eu não costumo fazer isso, mas sei lá, eu adorei ficar com você, viu, Jéssica? E não vou mentir. Desde que eu te conheci, que você mexeu comigo. Fiquei com você na minha cabeça. Eu tinha certeza que algum dia ainda iria acontecer alguma coisa entre nós. Não falei nada. Só olhei para ela e sorri. Ela ainda falou que não queria ficar só naquela primeira vez. E que se estivesse tudo bem para mim, poderíamos continuar nos vendo, desde que, claro, tudo ficasse somente entre nós dois. Imagine se não ia querer. O fato é que a partir daquele dia, engatamos um caso. A partir daí, a gente se falava sempre, todos os dias, às vezes, quando dava, até combinávamos de almoçar juntos. E quando pintava alguma oportunidade, a gente se encontrava para fazer exatamente aquilo que já tínhamos feito naquela primeira vez. Não vou dizer que estava apaixonado. Seria até um exagero. Mas que essa mulher tinha me pegado de jeito, pelo sexo, pelo prazer, isso tinha. Para ser sincero, eu nunca tinha me envolvido com uma mulher como ela. Claro que essa nossa relação, por mais torta que fosse, teve um impacto muito grande em mim. E ela me cobrava direto. Tinha ciúme de mim. Ai de mim se ela soubesse que eu tinha saído à noite, por exemplo, ido a um barzinho, mesmo que fosse com algum amigo. Ela me ligava e olha, me falava cada coisa. Se soubesse que eu tinha conversado com alguma menina, mas era bronca na certa. Quer saber? Eu até gostava, numa certa medida, porque significava que ela estava gostando de mim, né? Já que tinha ciúme. Se me ligasse e eu não atendesse, na hora, depois eu escutava um monte. Porque na cabeça dela, eu estava com outra. Pensa numa mulher ciumenta. Era até esquisito, porque convenhamos, né? A casada da história era ela. Eu era solteiro.
Mesmo assim, ela me cobrava direto, como se fôssemos namorados ou até noivos. Apesar disso, a gente foi levando. Com o passar do tempo, as coisas entre nós foram ficando a cada dia mais sérias. Até que um dia, o marido dela estava em Joinville a trabalho, de novo. E olha, hoje eu me lembro disso e chego até a me arrepiar e me perguntar como que eu tive coragem, meu Deus. Acabei passando a noite com ela, lá na sua casa, na cama dos dois. Entrei pelo portão mesmo correndo o risco de algum vizinho perceber. E só fui sair da sua casa no dia seguinte pela manhã. Foi uma loucura. Eu sei que foi. Imagine se alguém vir. Na verdade, isso aconteceu 2 vezes. Parecia até que o perigo só aumentava o desejo. Até que perto de completar 9 meses, no nosso caso, numa quinta-feira, cheguei em casa por volta das 8:30 da noite e meu pai estava me esperando ali fora. Para minha surpresa, ele nem me deixou entrar em casa. Foi abrindo a porta e entrou no meu carro antes que eu saísse, dizendo que precisava conversar comigo. E que a mãe não poderia ouvir. Chegou a pedir que a gente fosse para um outro lugar. Olha, fiquei meio impressionado, porque a expressão dele não estava boa. Parecia preocupado. Sei lá. Parei numa rua ali perto, e então ele me fez uma pergunta a queima-roupa, que me deixou assim completamente, mas completamente sem reação. Escuta, o que está havendo entre você e a vizinha da frente, hein, Jesus? Olha, eu gelei. Porque pelo jeito ele devia ter ou visto a gente, ou alguém poderia ter visto e contado para ele. Meio apavorado, assustado, eu tentei ainda dar uma disfarçada. Ué, como assim, pai? História é essa? Gerson, conversa direito comigo, tá? Não banque o moleque. Já tô sabendo que você anda saindo com a mulher do Roberto. Desde quando que isso está acontecendo? Por conta daquela reação, ele ficou visivelmente zangado comigo, estava bravo. Não tive escolha a não ser abrir o jogo. E a cada palavra que saía da minha boca, o pai aumentava aquela cara assim de contrariedade, de preocupação e até de decepção, até que no fim ele falou: você perdeu o juízo, menino. Onde se viu se meter com mulher casada e vizinha da gente ainda por cima? O Roberto me procurou hoje. Veio conversar comigo. Ele já está sabendo do caso de você, viu? E me pediu para conversar contigo, te dar um aviso. Meu filho, se afaste dessa mulher, pelo amor de Deus. Esse homem não está de brincadeira. Eu tenho até medo do que ele possa fazer com você se você não se afastar dessa mulher. Eu fiquei tão assustado. Que não ficaria no meu lugar? Cheguei a perguntar, mas como que ele descobriu, pai? Não interessa, menino. Claro que entendi perfeitamente o recado. O Roberto tinha me ameaçado até de morte pro meu pai se eu continuasse me metendo com a sua esposa. O pai deixou isso muito claro para mim. Chegou a suplicar que eu acabasse com aquela pouca vergonha, mas naquele dia mesmo. Claro que fiquei assustado. Como que não ficaria?
Eu nem imaginava que ele pudesse desconfiar de alguma coisa. E o cara já estava sabendo. Somente no dia seguinte conversei com ela. E para minha surpresa, pela sua reação quando eu falei que a gente precisava se afastar, sei lá, ela deu a entender que não estava sabendo de nada. Que seu marido tinha descoberto o nosso caso, pelo menos foi a sensação que me deu. Eu acho que ele não tinha conversado com ela. Foi direto conversar com meu pai, me ameaçar. Lembro dela falando: se afastar de mim? Não, Gerson, eu não quero. Não fala isso, Ela não queria se afastar. Ou não tinha acreditado na história que eu contei, que o marido dela tinha ameaçado até me matar através do meu pai. Ou então a mulher é louca. Tanto que eu senti que não seria fácil, mesmo querendo, me afastar dessa mulher, porque ela chegou a armar uma cena, choramingou um monte. Mas é claro que eu deixei muito claro, né, que não tinha como. Imagine. Não comentei que o Roberto tinha descoberto tudo, nem das ameaças que ele fez. Apenas tirei o time de campo, dizendo que era perigoso. Sabe, eu não cheguei a ser claro com ela. Até porque, pelo que eu entendi, ele não tinha conversado com ela. Não tinha ido cobrar a mulher. Foi lá falar com meu pai, me assustar, me ameaçar. Mas com ela, não deve ter falado, pelo menos foi isso que eu entendi, pela reação que ela teve. Tirei meu time de campo. Era a única saída que eu tinha, né? Deixei muito claro que não queria mais nada. E nunca mais. E aos poucos, felizmente ela foi aceitando. No começo, me ligava, mandava mensagens. Mas como eu não respondia e nem atendia, no fim ela acabou se tocando e parou. E olha, quando ela me mandava recados e... não vou dizer que não sentia vontade. Claro que sentia. Muita vontade. Senti muito a sua falta. Não posso mentir. Porque mesmo não estando assim perdidamente apaixonado, a gente tinha uma ligação muito forte. Principalmente na cama. Chegava a ser um vício. Olha, foi uma pena ela ser casada. Uma pena. Eu queria muito tê-la conhecido numa outra situação. A gente livre. Quer dizer, eu sou e continuo livre, né? Mas ela não. E eu digo isso porque, se não fosse o marido dela ter descoberto, a gente não ia se afastar. Porque eu estava gostando, e gostando muito, daquela nossa ligação. Quer saber? De vez em quando, a saudade aperta meu coração. Só que não tem o que fazer, né? Não que eu seja covarde, mas também tenho bom senso. E depois tem outra. Eu tenho muita coisa a perder, né? Inclusive minha vida. Vai saber o que um homem ciumento é capaz de fazer. Muitas vezes a pessoa chega até a ameaçar e não cumpre. Mas às vezes a pessoa vai até o fim. E eu vou arriscar minha vida? Não posso. Por isso, apesar de sentir a falta dela, apesar de não ser um covarde, não fugir da raia, mas é que das duas uma. Ou me afasto dessa mulher de uma vez por todas, ou acabo parando num caixão.